Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou montar um topo de bolo em camadas junto com vocês. Vou começar aqui desde a arte dentro do Silhouette Studio até depois vou mostrar para vocês aqui, gravar com o celular, né? Montando o topo em camadas, colocando os apliques em 3D, montando as flores. Esse topo é um topo mais simples, porém como é um topo em camadas, eu quis mostrar aqui para vocês como que eu faço. Bom, a minha cliente, ela escolheu um topo com flores em tom de rosa, e aí também vou mandar algumas folhinhas junto. E eu deixei uma outra página separada aqui, que ela quer que eu coloque a frase bem-vinda. E aí eu resolvi fazer essa frase em camadas também. Aqui eu já tenho os moldes das minhas flores, só que eu não tinha o molde das folhas. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para trazer esse molde das folhinhas aqui para dentro do Silhouette Studio. Eu comecei vindo aqui no Pinterest, eu já separei, né? Então vou mostrar para vocês como que foi o processo. Pesquisei aqui por folhas, ó, molde folha dourada. E aí apareceram algumas opções para mim. E aí eu escolhi esse modelo aqui e escolhi aquele outro modelo aqui, esse daqui. Foram os dois modelos que eu escolhi. E aí eu copiei a minha imagem aqui, ó, apertei com o botão direito do mouse e vim aqui copiar imagem e vim aqui dentro do Canva e colei a minha imagem em um arquivo que eu já deixo salvo, ó, sem fundo para Silhouette. Ou seja, todas as imagens que eu quero subir para o Estúdio Silhouette, eu coloco dentro desse arquivo, né, dessa parte aqui, e aí eu removo o fundo da imagem, ó. Aqui eu removi o fundo dentro do Canva, porque eu tenho o Canva Pro, mas você pode usar aí outras opções, como por exemplo o Remove BG. Se vocês quiserem um vídeo só sobre essa parte de remover fundo, é só comentar aqui embaixo que eu trago um vídeo falando sobre isso melhor. E aí, eu removi o fundo da minha imagem e baixei ela aqui, ó, compartilhar, baixar com fundo transparente. E aí, selecionei a minha página e baixei. E aí, mas você pode fazer isso de outras formas, não precisa ser necessariamente dentro do Canva, né? Aí, depois de baixar a minha imagem sem fundo, tanto essa quanto essa, eu subi ela aqui no Silhouette Studio, vim aqui em mesclar. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Aqui, ó, são as duas folhas que eu baixei, todas duas sem fundo. Eu vou subir as duas aqui dentro do Silhouette Studio, só vir aqui em mesclar. E aí, nós temos as duas folhas aqui, porém elas estão com cor, né? Deixa eu apagar essas outras aqui, eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu vou vir aqui em deslocar, nessa estrelinha aqui na parte de cima. E aqui, na distância, eu vou colocar 0,1, que ela vai fazer um deslocamento mínimo. E aí eu vou apagar essa parte de dentro e vou ficar somente com essa parte de fora. E aí a gente já tem aí o nosso molde da nossa folha. E vou fazer a mesma coisa com essa. Aqui, como eu já tinha selecionado 0,1, ela já deslocou a quantidade que eu preciso. Vou apagar a parte de dentro também. E pronto, já temos o nosso molde aqui das nossas folhinhas. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer aí o nome, a frase, né, bem-vindo em camadas. No caso, é bem-vinda. Vou apertar aqui T para adicionar um texto e vou digitar. Bem-vinda. Vou selecionar meu texto, vou vir aqui em centralizado, vou vir aqui na minha fonte para poder escolher e vou escrever aqui bem-vinda para a gente ver qual fonte vai ficar mais legal. Eu gosto de utilizar essa fonte aqui, ó, que é a Script MP Bold. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu gosto bastante dela. Se você observar, ela tem um espaçamento muito grande entre uma palavra e outra. Então, a gente vem aqui em espaçamento entre linhas e vai diminuindo até uma distância que a gente acha considerável. Porque no final, essa frase precisa ser apenas um elemento, né? Para a gente colocar no palito lá do topo de bolo. E aí, com a minha frase selecionada, eu vou colocar ela com a medida de 11 centímetros aqui, que é a medida que eu preciso, que depois, conforme eu for adicionando camadas, ela vai ficar um pouco maior, né? Então, aqui, eu vou apertar em deslocar e vou colocar uma distância de 2 milímetros. E aí, a gente já fez o nosso deslocamento aí da primeira parte. Vou dar um zoom aqui, porque eu gosto, esses cortes bem pequenininhos eu gosto de tirar. Vou deixar assim. Eu deixo só esses cortes maiores. Eu acho que esses pequenininhos acabam não ficando muito legal no resultado final. Vou pegar esse V aqui e vou juntar ele um pouquinho mais pra perto do I. E vou apertar aqui, selecionei tudo, e vou vir aqui em fundir, para poder formar um elemento só.
e vou vir em deslocar novamente. Já com os 2 milímetros selecionado, então já tá ok. Vou pegar essa parte de fora, opa, e aqui como que eu vou fazer? Como a minha cliente quer o topo dela em tons de rosa, as flores serão rosa, e eu vou mostrar para vocês qual papel eu vou utilizar. E eu vou fazer essa parte, essa primeira parte em dourado, essa segunda parte em branco, no caso papel offset, e essa terceira parte no rosa. Agora eu vou pegar meu celular para poder mostrar para vocês a parte de corte. Aqui eu vou mostrar para vocês quais papéis eu vou utilizar. Para a parte de trás, que é aquela parte maior, eu vou utilizar o papel Color Plus na cor rosa. Eu não vou lembrar direitinho qual é o nome dessa cor, mas depois eu deixo na descrição do vídeo. Para a parte do meio, eu vou utilizar o Color Plus branco. Na verdade, esse daqui é o Opaline. Ó, é essa marca aqui. É o Opaline, 180 gramas. Dessa marca aqui, ó. Off Paper. Eu gosto bastante dele para topo de bolo. E para a parte da frente, que é aquela parte mais fininha, eu vou utilizar papel laminado dourado. Esse daqui que eu utilizo, ele tem 250 gramas. Tem um pedacinho aqui já, que dá pra mim cortar todas as minhas folhas, porque eu aproveito todos os pedacinhos, né? Super importante. E agora, eu vou mostrar pra vocês qual é a configuração que eu vou colocar pra cada papel desse daqui. E também vou mostrar pra vocês um pouquinho da parte do corte. Eu vou começar aqui cortando as nossas flores. Eu vou precisar de 3 flores e eu utilizo 5 partes dessa pra fazer uma flor. Então, aqui a gente tem, ó, 5, 10, 12 pétalas. Então, depois eu vou precisar cortar mais. Eu vou cortar 2 folhas, que aí eu já deixo uma folha pronta para fazer as próximas flores. Para cortar essas flores no papel Color Plus, eu venho aqui em enviar. Aí aqui apareceu para mim carregar mídia. Fiz o carregamento do papel lá. E agora eu vou vir com essa configuração aqui mesmo, ó, em força 20, uma passada, velocidade 4 e a profundidade da lâmina eu vou manter em 3. Então, essa configuração vai ser a que eu vou utilizar nos papéis de 180 gramas. Tanto esse rosa, quanto o branco depois, mas depois eu mostro para vocês com mais calma. Vou aqui em enviar. Finalizei aqui o corte das minhas flores. Enquanto eu cortava a segunda folha, eu já fui fazendo a minha primeira flor. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essas flores. Tirei aqui as minhas bases, as minhas pétalas da base de corte. E para cada flor, eu preciso de 5 pétalas, né? Como eu havia falado pra vocês. Então, eu vou pegar 5 pétalas aqui, 4, 5. E vou deixar as outras aqui. E vou mostrar pra vocês como que eu faço essa flor. Esse molde, ele tá um pouquinho preso aqui, ó. Se você observar, deixa eu tentar focar aqui em cima, ele tá um pouquinho preso. Então, é só você puxar aqui. Opa, não quer focar. Aí, só puxar aqui, ó, que ele solta. Então, eu vou fazer isso com todas as pétalas. Tem algumas que nem estão presas mais. Ó, essa aqui. E a última. E para fazer a flor, eu vou precisar dobrar todas essas pétalas para dentro. Eu vou acelerar o vídeo aqui e volto com vocês com todas as pétalas dobradas. Voltei aqui com todas as pétalas dobradinhas.
E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as flores. Pra fazer elas, eu utilizo uma agulha de crochê. Claro que tem palitos próprios para isso, mas eu gosto de utilizar uma agulha de crochê. Essa que eu tô utilizando é tamanho 3 milímetros. E pra colar, eu utilizo a Tack Bond. Você pode colar com cola quente também, mas eu gosto da Tack Bond porque não fica um acabamento tão grosseiro. E pra começar, eu vou precisar de uma pétala, que vai ser o miolinho. Ela vai ficar assim, ó. Claro que mais fechadinha depois que a gente colar, né? Então, pra fazer esse miolo, eu vou pegar minha agulha e vou pegar todas as minhas pontinhas e curvar pra dentro. Assim. Você dá uma leve curvadinha pra dentro com as pontinhas e ela fica assim. Então, esse eu vou colocar aqui no cantinho, vai ser o nosso miolo. E para 3 pétalas, eu vou reservar elas aqui e vou fazer a de baixo com vocês, que é essa daqui, ó. Essa pétala eu vou pegar e vou curvar essa ponta aqui pra trás, assim, ó. Então, assim fica a nossa parte de baixo. Essa é o miolo e essa é a parte de baixo. Essas 3 pétalas são as pétalas do meio. Como eu vou fazer? Elas também serão iguais, as 3. Eu vou curvar uma pontinha pra dentro e uma pontinha pra fora. Então, a gente vai fazer aqui todas as de dentro primeiro. E agora nós vamos fazer as pétalas, as curvinhas pra fora. Opa. E ela fica assim. De novo. Uma pontinha pra dentro. E as outras pontinhas pra fora. Ficando assim. Vou fazer a minha última pétala e volto com vocês. Finalizei aqui todas as minhas pétalas. Agora a gente vai colar. Eu vou começar com a minha pétala, que é o miolo, e vou juntando assim, ó, uma por dentro da outra. Ó, dessa forma, eu encaixo ela por dentro da outra. Ficando assim. E aí, com a cola, eu vou pingar ela aqui, ó, nessa partezinha de baixo. E vou juntando ela mais ainda, pra ficar bem fechadinho o miolinho dela. E vou passando cola em algumas pétalas na parte de baixo. Ficando assim. Agora, eu vou pegar uma das 3 pétalas que são iguais, vou pingar a cola aqui no meio, vou vir com o meu miolinho e vou colar aqui. Vou segurar pra secar, rapidinho seca também. E aí, nessa parte de baixo das pétalas, eu vou passar um pouco um pinguinho de cola e colo ela lá na parte de baixo. Passo na próxima e colo lá na parte de baixo. Passo aqui na próxima. E vou passando e encaixando uma por dentro da outra. Se vocês observarem, ela sempre vai ficar encaixada uma por dentro da outra. Vou aqui na penúltima. E agora na última.
encaixo ela aqui, ó. Essa parte eu encaixo por dentro dessa outra que já foi colada. Ficando assim. Essa primeira pétala é a que vai ficar mais fechadinha. As próximas, elas vão ficar mais abertas. Vou pegar aqui a segunda pétala, dou um pinguinho de cola no meio, pego essa, ao invés de colar ela na mesma direção aqui, eu vou colocar ela assim, ó, meio que intercalando as pétalas. E aí eu dou uma leve apertadinha aqui pra ela poder fechar. Agora eu vou pegar a última, dou o pinguinho de cola, a última no caso das três, né, que são iguais, e novamente colo intercalando. Opa. Colo aqui segurando. E agora eu pego a última, que é a que tem as pontinhas dobradas pra fora, dou um pinguinho aqui no meio e colo a minha flor aqui. Vou dar uma ajeitadinha aqui nas folhinhas. Segurar um pouquinho para poder colar. E esse foi o resultado das flores. Elas ficaram assim. Agora eu vou finalizar a terceira flor e volto aqui pra gente poder cortar as folhas e a frase. Voltando aqui para a tela do computador. Agora, eu vou fazer o corte das folhinhas douradas e também dessa parte aqui que eu havia falado com vocês que vai ser no dourado. Já vou aproveitar para cortar tudo junto. Então, eu vou selecionar essa parte aqui, vou apertar Ctrl C, vou voltar aqui, tirar todas essas pétalas e vou colar o meu bem-vinda aqui. Vou colocar ele aqui no cantinho. E para esse topo de bolo, eu resolvi fazer só essa flor aqui. Essa daqui, por enquanto, eu não vou querer. Mas eu vou deixar ela aqui, que depois eu vou salvar esse arquivo. E aí ela já fica salva. Vou colocar aqui a medida que eu quero. Vou colocar uma medida de 4 centímetros para cada florzinha dessa. Vou diminuir até ela ter um tamanho de... Agora sim, ó. 4 centímetros aqui de altura. Vou colocar aqui. E eu vou precisar de 6 folhinhas dessa. Lembrando que aqui eu tô apertando o Ctrl D para duplicar as minhas folhinhas. Prontinho. Agora eu vou fazer o carregamento do meu papel e volto aqui para mostrar para vocês qual a configuração que eu utilizo para poder fazer o corte no papel lamicote dourado de 250 gramas. Fiz o carregamento do papel e agora eu vou mostrar para vocês a configuração. Venho aqui em enviar. Aqui já está aparecendo pronto. Verifico se está tudo certinho. Aqui na força eu vou colocar 32. Vou colocar 4 passadas, velocidade 3 e profundidade da lâmina eu vou manter 3. E aí eu clico em enviar. Essa configuração foi a que eu testei aqui para mim e que deu super certo. Mas é importante você testar aí de acordo com a sua máquina e de acordo com o seu papel, porque isso pode mudar de acordo com a marca do papel também, né? Então eu vou fazer aqui o corte e volto aqui para mostrar para vocês. Finalizei aqui o corte da parte dourada e ele ficou assim, ó. Agora eu vou tirar aqui da base e já vou fazer o corte das outras partes pra gente poder finalizar. Ó, tá vendo? Ele sai bem facinho com essa configuração que eu mostrei pra vocês.
Se vocês estiverem ouvindo algum barulho, é porque começou a chover aqui. Vou tirar aqui da minha base de corte. Vou tirar aqui e com cuidado para não perder aqui o pontinho, né, da nossa frase. E agora eu vou tirar as folhas, ó. Ficou com um corte muito bonito, né, um acabamento muito bonito. Vou tirar aqui as outras. Prontinho. Agora eu queria mostrar um detalhe para vocês. Se vocês observar, a nossa base de corte, ela tem alguns números aqui na lateral. Por que eu tô mostrando isso? Porque agora na próxima parte, que vai ser a parte branca e a parte rosa da nossa frase, eu vou cortar na mesma base, né? Vou colocar uma parte aqui e uma parte aqui. Então é muito importante a gente ver lá no programa, né, do Silhouette Studio, até em qual numeração que vai a nossa palavra. Por exemplo, se eu vir aqui que vai até o 3, então eu vou colocar o meu papel rosa até o 3, e do 3 em diante eu coloco o branco, que aí eu consigo, sendo os papéis na mesma gramatura, por exemplo, 180 gramas, eu consigo cortar junto, para não precisar cortar um, depois tira e corta o outro. Eu posso cortar os dois juntos na mesma base. Voltando aqui para a tela do computador, agora eu vou fazer o corte dessas duas partes aqui, ó. Essa de cima eu vou apagar, porque eu já fiz o corte, e vou fazer o corte dessas duas partes. Como eu havia falado com vocês, a nossa base de corte, ela tem uma numeração aqui na lateral, se você observar bem. Vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, ó. Opa, foi demais. Aqui, ó, ela tem uma numeração, 1, 2, 3, 4. Se a gente colocar aqui o nosso bem-vindo, aqui, ele vai, vamos colocar que ele vai até o número 4. Então, lá na nossa base de corte, eu vou colocar o meu papel branco até o número 4, né? Eu corto essa parte de baixo. Principalmente se você aí utiliza sobrinhas de papel, que é o caso aqui no meu ateliê. E daqui para baixo vai ser o papel rosa. Então, eu coloco o meu bem-vinda da cor rosa do 4 para baixo. Que aí eu sei que do 4 para baixo eu posso colocar o meu papel rosa. Vou posicionar o meu papel lá e volto com vocês para fazer o nosso recorte. Posicionei o meu papel lá na minha base de corte. Agora nós vamos aqui em enviar. E aqui já está a minha configuração padrão, porque, né, eu coloquei outra página para utilizar. Aqui a minha configuração é a cartolina lisa mesmo. E aí a minha configuração para papel de 180 gramas é essa aqui, a força 20, uma passada, velocidade 4 e a profundidade da lâmina 3, que é que já vem padrão aqui da cartolina lisa. Inclusive a minha máquina é a Portrait 4, né? Pode ser que a sua configuração aí seja diferente de acordo com a sua máquina. Vou enviar e enviar. Agora é só aguardar cortar e eu volto aqui para mostrar para vocês na base de corte como que ficou a posição do papel, como eu havia falado para vocês. Finalizei aqui o recorte e eu vim mostrar para vocês como que ficou a posição do papel, como eu havia falado para vocês. Lá eu mostrei para vocês que ficaria até o número 4, né? Então aqui, ó, coloquei meu papel branco posicionado até o número 4 e o restante da folha eu coloquei o papel rosa. Agora, a gente já finalizou o que tinha para fazer lá no computador. Agora vamos finalizar o nosso topo aqui na colagem. Essa parte branca, no caso, vai ser a parte dourada que vai em cima dela, né? Eu vou tirar aqui da base. Vou pegar aqui as partes douradas que eu cortei. E vou montar aqui junto com vocês. Temos aqui as nossas folhinhas. Aqui é o nosso pontinho. Vou deixar as minhas folhinhas aqui de lado. E a parte dourada eu vou colar com cola na parte branca. Eu gosto de fazer o acabamento da parte dourada com cola e depois eu faço a aplicação 3D na parte rosa. Então, vamos fazer a colagem da nossa parte dourada. Eu uso cola branca mesmo, tá? Pra colar, cola escolar mesmo.
Aqui nessa parte do lado que eu coloco com cola, é uma dica que eu dou pra vocês, tomar bastante cuidado na hora que vai colocar cola, pra não pegar cola nessa parte de cima, senão ela acaba toda manchada e não fica com esse efeitozinho douradinho que a gente vê, fica cheio de marquinha de cola. Então tenta colocar cola sempre assim, bem pouquinho, ó. Dá uma passadinha assim nas partes maiores e evita passar muita quantidade pra poder não ficar saindo na hora que você colar. Finalizei aqui a colagem da parte dourada na parte branca, agora vamos finalizar essa parte aqui. Para finalizar, essa parte aqui eu utilizo fita dupla face banana para fazer o efeito 3D. Eu compro ela assim, já cortadinha em quadradinhos, porém eu acho que fica muito grosseiro, então eu gosto de cortar mais uma vez. Vou pegar aqui a minha tesoura e eu venho e corto mais uma vez aqui no meio. Então, vou virar aqui. Ou abaixa. Se vocês observarem, eu gosto de colocar bastante dupla face para ele ficar bem retinho na hora que eu colar aqui nessa parte. Justamente por isso, eu acabo cortando essas partes aqui no meio ou até em 4 partes, para que eu possa aproveitar, né, economizar também, porque não é tão baratinho, e para que eu possa colar mais quantidade. Então, ao invés de colar um desse tamanho, eu acabo cortando em 2 ou até em 4 partes, para poder colocar mais quantidade em mais lugares. Agora, eu vou tirar aqui. Prontinho, tirei todas as partes. Agora a gente tem que posicionar bem, porque depois que cola é muito difícil tirar. E é até enjoadinho, né? Ficar tirando pra colocar de novo. Então eu vou posicionar bem essa parte de cima. E agora a parte de baixo. Prontinho, ó. Assim ficou o resultado do nosso bem-vinda. E para entregar para minha cliente, eu vou colocar nesse palito aqui, ó. Ele é um palito transparente. E aí eu colo com fita mesmo. Para colar aqui o nosso palito, deixa eu tirar essas fitas dupla face daqui. E para colar o nosso palito aqui, eu vou utilizar fita durex. Você pode colar também com cola quente. Muita gente cola, né, com cola quente. Eu gosto de colar com a fita durex mesmo. Então, eu vou colar aqui uma parte de cima e também aqui na parte de baixo. Vai ficar assim o resultado do nosso topo. Vou pegar aqui as nossas flores. E esse é o resultado do nosso topo. Temos aqui as nossas folhinhas e a nossa frase. Esse é um topo muito bom de venda, porque ao invés de você colocar bem-vinda, você pode colocar parabéns ou feliz aniversário. E é um topo que dá pra você ter ele a pronta entrega, porque você pode fazer rosa, você pode manter o dourado e o branco e fazer com fundo rosa, com fundo azul, verde, amarelo, enfim, dar uma trabalhada aí nas cores e fazer aqui as florzinhas no mesmo tom do fundinho aqui, né? E aí você pode ter aí
como pronta entrega caso o seu cliente ou a sua cliente queira algo aí de última hora. Aqui, para cada folhinha, para cada florzinha, como eu havia falado para vocês, eu mando 2 folhinhas dessa, né? Que eu acho que fica bem legal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu tentei dar o máximo de dicas que eu conseguia, né? Que eu conseguisse para vocês, de como eu faço. É um topo simples, porém é um topo bem bonito. Que nem eu falei, dá pra ter como pronta entrega. E se você gostou, deixa nos comentários. Deixa o que você achou do vídeo, se você gostou, se você ficou com alguma dúvida. Como são os primeiros vídeos que eu tô fazendo aqui pro canal, se teve alguma coisa que eu tenho que melhorar, né? Em relação aí ao tutorial, ao meu modo de falar, se eu falei muito rápido, enfim. Deixa nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal para ajudar aí no crescimento do canal. E é isso. Se você tiver interesse em adquirir esse arquivo no formato estúdio, você me manda uma mensagem, eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição do vídeo, que eu posso mandar para vocês um arquivo com as flores, as folhinhas, e também, aqui, ao invés de colocar bem-vinda, eu posso colocar um parabéns e o feliz aniversário. Posso mandar aí com as 2 opções, caso você queira usar uma ou outra, né? Você já vai ter as 2 opções. Só me mandar um WhatsApp que eu te mando o arquivo. Beijos e até o próximo vídeo.